Saúde com a paz do Senhor. Amém. Tudo bem com os irmãos? Amém. Dormiram bem? Tiveram uma boa noite? Deu muito. Muito mais? Então tá bom. Irmãos, hoje, 11 de dezembro de 2022, é também comemorado o Dia da Bíblia. E o que é o Dia da Bíblia? Por que surgiu o Dia da Bíblia? Quando surgiu? Não sei se tem bem. Não tem quanto tempo foi, não. Acho que eu mandei uma coisa no grupo lá hoje, com data, época, de onde. Vocês não veem mesmo que eu mando, né, gente? Eles não veem nada que eu mando. Amém? Então vamos fazer um esclarecimento aqui, irmãos. O Dia da Bíblia foi criado no ano 1549, né, na Grã-Bretanha, né? E no Brasil ele começou a ser comemorado, não oficializado, em 1850, pelos missionários que vieram da Europa e dos Estados Unidos, né? Os missionários cristãos evangélicos. Daniel Berto? Não, isso foi bem depois. Eles vieram para cá em 1910, 9, 11, 10, né? Que eles vieram. Aí foi oficializado em 1948. Foi oficializado com a fundação da Sociedade Bíblica no Brasil. Então foi oficializado o Dia da Bíblia em 1948. Coincidentemente, mesmo ano em que Israel passou a ser Estado. Só que, para entrar oficialmente no calendário brasileiro como Dia Oficial da Bíblia, foi no mês de dezembro do ano de 2001, sobre a Lei 10.335, foi-se oficializado o Dia da Bíblia no Brasil. Agora virou lei. Segundo domingo de dezembro, entrou com um dia. Se fosse um dia de semana, era um feriado, mas como é o segundo domingo, é um dia de feriado nacional, né? Em comemoração ao Dia da Bíblia. E é motivo para nós ficarmos felizes. Amém? Porque, irmãos, apesar de nós estudarmos a nossa lição, o nosso livro de regra de fé continua sendo a Bíblia. E a lição de hoje, ela vem falando sobre dois assuntos. Três, na verdade, que a pergunta vai ser dividida em três partes, que é a visão do templo e do milênio. E eu, como sempre, ninguém pergunta sobre o tema, e eu já começo perguntando: o que é uma visão? O que é uma visão? Uma visão é uma revelação que Deus mostra em sonho. Talvez tem sonho, Deus mostra aquela visão, uma coisa que você vê que Deus está te mostrando. É um sonho, né? Tipo, você está sonhando, você vê um sonho, e costuma ser um sonho que vai ser realidade aquele sonho. Então a visão, Deus mostrar uma coisa que a gente não sabe, né? Deus está revelando para a gente algo que vai acontecer. Vai acontecer, a visão. Sim. Boa resposta. A visão, ela acontece em vários aspectos, irmãos. A visão, ela vem no momento de sono, certo? Você está dormindo e Deus, então, através do sonho. Só que quando é uma visão, ela fica um pouco embaralhada. Você não tem um discernimento claro. É como se você estivesse vendo o seu reflexo na própria água. Dá aquelas tremidas. Você não tem um foco bem claro. Mas ela também vem através de você estar orando. No momento da sua oração, Deus te mostra algo. Olha, a visão, ela tem três aspectos. Deus mostra algo que já aconteceu no passado, algo que está acontecendo no presente, ou algo que vai acontecer no futuro. Muitas pessoas fazem confusão. Deus, às vezes, me mostra algo. Me mostra o irmão Joaquim fazendo alguma coisa. Vou pegar o senhor como exemplo. O senhor não fez, nem subiu no coração de fazer. Mas daqui a 10 anos, o senhor vai fazer. Isso tem trago até uma certa confusão na igreja. Que a pessoa, quando tem aquela visão e viu o irmão Joaquim fazendo uma coisa, aí a pessoa chega e vai dar uma profecia em cima da visão que ela teve. Eis que eu vi você fazendo. Não, irmão, mas eu não fiz, eu nunca nem pensei em fazer isso, né? Às vezes o profeta não é um falso profeta.
Às vezes o profeta apenas não entendeu a dimensão da visão. Ele não entendeu que se era presente, se era passado ou se era futuro. Então, os profetas de plantão, né? Por favor, analisa as consequências da profecia. Se for algo do passado, Deus vai te falar. Talvez você apenas se empolgou com o fato que estava acontecendo e não preocupou com a época, se era passado, se era presente ou se era futuro. Pastor, Sim. eu tinha um pastor falando sobre sonhos, ele falou assim, sonhos, todo sonho tem um significado, assim, uma coisa que vai acontecer, que está acontecendo. Irmãos, mas só que a gente não pode generalizar, porque senão nós vamos entrar aí dentro do horóscopo chinês, vamos acabar entrando aí dentro da área de espiritualidade, espiritualismo. Aí o que acontece? Todo sonho tem um significado. Sim, tem. Deus, o que é? O meu sonho, geralmente é algo que está gravado no meu subconsciente. Hoje mesmo eu falei de um sonho atrapalhado que eu tive com a minha esposa, certo? Um sonho com uma pessoa que até já morreu, certo? E alguma coisa lá no seu subconsciente, né? O seu sonho geralmente é relativo àquilo que você vê durante o dia, certo? Você viveu durante o dia, provavelmente algo do que você vivenciou, que mais te marcou, você vai sonhar à noite, certo? Sonho. Geralmente, se a senhora ficou preocupada com a vida da irmã Samanta, provavelmente alguma coisa em relação a Samanta a senhora pode sonhar. Ou preocupou com os meninos, provavelmente com alguma coisa em relação ao menino a senhora vai sonhar. É o subconsciente da senhora trabalhando. Ou seja, a senhora deitou para descansar, mas o cérebro não descansou. Agora, o subconsciente, ele mostra coisa que eu não resolvi no passado. Agora, quando é Deus, ele vai mostrar algo que o Joaquim já fez. Ele mostrou algo que o Joaquim fez. Quando é Deus, ele vai mostrar algo que o Joaquim está fazendo. Certo? Olha a visão de Isaías. Pensam bem comigo a visão de Isaías. Ele chega, ele olha na visão dele, ele vê o menino nascendo. Ele viu a virgem conceber e dar à luz ao menino. Como é que é a profecia dele? Ele fala, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o cetro da justiça está sobre os seus ombros. E o seu nome será... Todos nós falamos isso, né, irmãos? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Falamos até das 5 letras do nome de Jesus, não é? Mas se eu falar que nós estamos errados, os irmãos acreditam? Não? Não acredita, não? Não, vamos ver. É que às vezes, irmãos, nós às vezes lemos e pulamos regras. Está escrito na Bíblia assim, e ele será maravilhoso conselheiro. Ele é um conselheiro maravilhoso, né? Ele é um maravilhoso conselheiro. Aí vem, ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Só que aí, em regra geral, a maioria dos pregadores fala maravilhoso, conselheiro. Ainda faz as pregações até bonitas. Então, ele é um maravilhoso conselheiro, né? Ele é aquele que te aconselha, né? Irmãos, na lição de hoje também, apesar que eu expliquei um pouco sobre visão, ficou claro sobre visão, irmãos? Ficou claro sobre visão? Que tem coisa que Deus mostra é passado, é presente e é futuro. Porque quando Isaías profetizou que o menino nos nasceu, o pessoal foi lá no palácio para ver se tinha nascido alguém. E não tinha ninguém nascido. Então esse profeta é meio... Pastor, eu tenho assim todas as vezes que eu sonho com uma criança, parece que parte alguém. Vai embora. Da eternidade. Não sonhe comigo como criança. Eu sonhei. Eu tinha uma irmã lá, a mãe da Vanderlei, eu tive um sonho, que eu estava sonhando com uma criança muito bonita. E que eu no outro dia eu sabia que ela tinha partido. Pois é. Essa noite eu sonhei com 2 crianças. Então essa criança não pareça com Valbone em hipótese algum. Que pelo menos mais 70 anos tem que ele enganar sobre essa terra. Porque só a minha avó viveu 120 anos. A senhora acha que eu vou perder para ela? Não vou, não.
Amém? Então Então, eu penso assim, eu penso que quando eu sonho com a criança, porque a pessoa foi salva, porque criança é inocente. é inocência. Amém, irmãos? Brincadeira à parte, né? Agora fala sobre o templo. Aí eu vou fazer outra pergunta: o que é o templo? E o templo aqui eu quero referir o templo de Jerusalém. O que é o templo? O templo é O lugar mais santo do Santo. mundo, né? É o templo de Jerusalém. Tanto que a terra lá é chamada de terra santa. Terra santa. não tem vontade de ir. Não pode começar o pessoal a trazer um punhadinho de terra e começar a vender terra santa. Já fizeram isso aqui nos anos 80, né? Já fizeram isso nos anos 80 e estão começando a trazer mais coisa de novo. Deixa o pessoal com essa indulgência deles para lá. A hora do rio morto. Calma, deixa esse negócio quieto, tá? Nós não podemos dizer nomes sem defender a integridade de ninguém. Nós estamos aqui para aprender a palavra, né? Só que, irmãos, quando se fala templo, se fala no lugar mais santo do mundo. Só que antes do templo, houve um tabernáculo. E na leitura inicial de hoje, nós vemos que Ezequiel, ele viu a glória de Deus voltando para casa. Os irmãos perceberam isso aí? Na leitura bíblica de hoje? Nós vemos também, se não me engano, na lição 4, em uma das nossas lições, nós lemos que a glória de Deus estava deixando o templo. Deixa eu até conferir qual lição aqui, para nós falarmos sem sombra de erro, que ele viu a glória, quando a glória de Deus se vai. A lição número 4 mesmo. Na lição número 4, ele vai falar categoricamente que ele viu quando a glória de Deus ela deixou o templo, que está lá em Ezequiel. A glória de Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, e a glória do Senhor se levantou entre os querubins, sobre a qual estava até a entrada da casa, né? E daí a glória foi para o Monte das Oliveiras, e depois a glória alçou o voo e foi embora. E eu pergunto, por que a glória de Deus foi embora? Lembra do capítulo 8, das visões que ele viu dos animais pintados, das figuras, que nós falamos muito aqui? Do capítulo 8, ele estava falando sobre o pecado do povo, sobre as suas idolatrias, sobre as suas falsas adorações, e Deus estava abominavelmente olhando para aquilo. Então Deus falou: eu vou embora. Primeiro ponto, a glória de Deus, ela saiu do santo e foi para onde? Para o lugar santo. Sai do lugar santo, foi para o átrio. Sai do átrio, foi para a porta. Sai da porta, vai para a entrada da cidade. E da entrada da cidade, ela foi para o Monte das Oliveiras. Significa que quando Babilônia destruiu aquele templo, ele destruiu apenas o edifício. A glória de Deus já tinha ido embora. Só que nessa visão, que Deus ali ele mostra o tempo de juízo, mostra o tempo de cativeiro. Agora, na última parte do livro, que é do capítulo 40 até o final, ele vai trazer promessas. E na visão dessa semana, no capítulo 43, o profeta Ezequiel, ele começa a ver a glória de Deus. A palavra santidade não está totalmente relacionada a esse livro, mas dentro dos 3 capítulos que eu estou pedindo para os irmãos lerem, do 40 ao 43, você vai ver várias vezes lá a expressão santidade da santidade. E a palavra santidade, irmãos, ela vem do termo codex no hebraico, né? Santidade, e no grego é arosion, que é a palavra que define a palavra santidade. E Deus então estava trazendo a sua presença, e Ezequiel viu a glória de Deus vindo, entrando e enchendo toda a casa. Nós devemos ver que quando Moisés ele inaugura o tabernáculo, a presença da glória de Deus, ela vem para autenticar ou aprovar aquilo que foi feito. Alguém abre para nós em Êxodo, no capítulo 40,
versículo 34 e 35. Nós vamos ver que a nuvem da glória encheu a tenda. Êxodo 40, versículo 34 e 35. Quem achou, lê para nós, por favor. E quatro. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ora, ali foi a primeira manifestação da glória de Deus, quando o povo ainda estava caminhando pelo deserto. Deus, ele mostrou o tabernáculo para Moisés, ainda falou com ele: faça conforme o modelo que te for mostrado. Não é isso? E Moisés fez. E a glória de Deus então veio afirmar ou aprovar aquilo que havia sido feito. Primeira manifestação da glória de Deus. Mas passados-se alguns anos, houve um rei que resolveu fazer um templo para Deus. Ele disse: olha, eu habito em casa de pedra, né? E Deus habita em tenda. E eu vou fazer para Deus uma casa. Ele foi falar isso com um profeta, irmãos. Lembra que eu falei que profeta tem que ter cuidado com o seu sonho, com a visão? Olha para vocês verem. O profeta chegou para Davi e falou assim: olha, pode fazer. O Senhor é contigo nesse negócio. Amém, irmão? É para Deus? Vamos fazer? Glória a Deus. Só que o profeta vai para casa dormir, põe a cabeça no travesseiro. Aí Jeová vem de noite conversar com o profeta: aqui, você falou com o meu servo Davi que eu estou naquele negócio do templo. Estou não. Davi não vai poder fazer esse templo para mim, porque Davi é um homem sanguinário. A mão de Davi está cheia de muito sangue. Deus chamou Davi, irmãos, para ser um cara ordinário. Davi era aquele que, enquanto matava os inimigos no campo de batalha, estava cantando ao Senhor: bem, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei, dar-lhe espada e corta-pescoço, e o Senhor é a força da minha vida. E cantava: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, e dá-lhe espada. Davi era desse jeito. Ele matava cantando, ele lutava cantando. Dá para entender que o nome dele é segundo o coração de Deus? Mas ele foi chamado para cumprir esse propósito. Só que quando ele estava instalado como rei, ele falou: não vou fazer a casa de Deus. Só que na hora que ele vai fazer, Deus fala: não, a sua mão está suja de muito sangue. Sua mão está cheia de sangue. O seu filho, depois de ti, fará o templo para mim. Mas Davi, como ele tinha um desejo no seu coração, ele desenhou o templo, fez a planta, juntou ouro, juntou prata, juntou madeira, juntou pedra e deixou tudo pronto para o filho simplesmente construir. Dinheiro, ouro, prata, que ele deixou montuado, montões de dinheiro e ouro para a construção e como para fazer os utensílios da casa de Deus. No coração dele ele construiu o templo. Tanto que ele fala nos seus salmos que não tinha lugar para ele mais importante que na casa de Deus. Para ele o templo estava construído. O filho dele então constrói o templo. E na inauguração do templo, em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2, nós vamos ver também mais uma vez a glória do Senhor enchendo a casa. 7, 1 e 2. Êxodo. Primeiras crônicas, né? Isso, 2 Crônicas 7. Segunda ou primeira? Segunda. Ou primeira? Ah, desculpa a vergonha que eu passei. Mas 2 Crônicas 7, 1 e 2. Mas isso aí é para dar. Aida. 7, 2. 1 e 2. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. O sacerdote não podia entrar no templo,
não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Olha, nós vimos isso aqui, para os irmãos entenderem, que lá no tabernáculo, Moisés, que era amigo de Deus, que Deus falava com ele cara a cara, não pôde entrar na tenda da congregação, porque a glória do Senhor encheu a tenda. Agora nós vemos em Crônica, em que o fogo do Senhor desceu do céu, queimou o sacrifício, e os sacerdotes também não podiam entrar, porque a glória de Deus encheu a casa. A Bíblia fala de 3 templos, irmãos. A Bíblia fala do templo de Salomão, e a Bíblia fala do templo de Zorobabel. No templo de Salomão nós vimos a glória de Deus manifestar. O templo de Zorobabel, ele foi reformado por Herodes. O templo é o mesmo, só foi reformado, aumentou aquele templo. E o profeta escreveu dizendo que a glória do segundo templo será maior do que a do... A glória da segunda casa será maior que a da Primeira. A glória de Deus encheu aquela casa. Do segundo tempo? Não. Não? A glória de Deus, por quê? Por que o profeta falou que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira? Porque a glória da primeira casa veio a nuvem de glória e encheu. Na segunda casa, o próprio dono da glória entrou, Jesus. Ele é a glória da segunda casa. Só que existe um terceiro tempo, que é esse tempo que Ezequiel vê no futuro. Nós perguntamos o que é tempo e também o que é milênio. Vamos agora refazer a pergunta do milênio. O que é milênio? Irmã Maria, me responde o que é milênio. Milênio para mim é Mil o quê? 1000 anos. A Bíblia fala que será 1000 anos. 1000 anos. Então nós temos que entender que milênio é um período milenial, ou reino milenar, ou milênio, é o período em que Jesus ele vai reinar aqui na terra. Ele vai reinar por 1000 anos. Quando? Quando Jesus arrebatar a sua igreja, tem um período de 7 anos de tribulação, Jesus vai vir aniquilar nações inimigas, fazer o julgamento das nações e vai implantar o reino milenial. E no reino milenial, para os irmãos entenderem, duas das coisas que vai acontecer, a natureza vai ser mais ou menos restaurada. Não vai ter indústrias. Os homens não vão gastar dinheiro mais em construção de armamento, de mísseis. O investimento será em agricultura. Durante o milênio, a sobrevivência do povo será através da agricultura. Nesse período, Satanás estará preso. E Jesus vai reinar. Aí vai comer como se estivesse comendo hoje. Vai comer como se estivesse comendo aquilo. Vai trabalhar. Irmão, no céu também é lugar de trabalho. Tem crente que pensa que o céu é só lugar de ficar. Não, irmãos. A gente vai ficar só dormindo. Não, só dormir na redinha. Isso é história, irmãos. Eu tô brincando. No céu, irmãos, o céu em si vai ser a própria terra. Porque quando Jesus, ele consumar todas as coisas, após o julgamento do juízo do trono branco, onde os ímpios serão condenados no estado eterno, aí João vai ver um novo céu e nova terra. Isso aí é mais para frente ainda, depois do milênio. Depois do milênio, céu e terra vai ser a mesma lei. Por quê? Vai ter a cidade santa. O cordeiro vai ser a sua lâmpada. Ou seja, lá não terá sol, lá não terá lua, lá não terá estrela, porque o próprio Deus será a tua luz. E a propósito, também não vai ter noite.
Todo dia. É a glória do Senhor. Eu trabalho dia a dia. Não vai dormir, não? Hã? O sono é um estágio da morte. Se você não sabe, o sono é um coma que você está. Existem 3 comas. O coma 1, que é o sono normal. O coma 2 é quando a pessoa está em certo estágio entre a vida e a morte. E o coma 3 é a morte definitiva. Certo? Não vai ter sono, você não vai ter cansaço, você não vai ter fadiga, você não vai sentir dor, você não vai ter Vai lágrima, morrer. não vai morrer. É estado eterno. Anjo dorme, irmã Clara. Não. Não. Anjo tem fome? Não. Não. Anjo se fadiga? Não. E nós seremos semelhantes melhores que anjos, com um corpo um pouco melhorado. Hoje existe hierarquia: Deus, anjo e igreja. Naquele dia será Deus, igreja e anjos. Entendeu? Teremos corpos glorificados. É justo que eu não posso afirmar nem desafirmar, mas existem estudos antigos que dizem que as pessoas lá vão se alimentarem normal. Porque eu posso provar isso na Bíblia? Porque a árvore da vida vai estar lá e ela vai servir de alimento para os povos. Se a árvore da vida está lá, então se eu vou alimentar da árvore da vida, então eu vou alimentar das outras coisas que terão. No milênio, voltando, isso é estado eterno. Deixa o estado eterno lá, que nós vamos falar dele daqui a uns dias. Certo? Vamos pegar agora o foco milênio. No milênio, a ferocidade dos animais. Lembra que eu falei que a natureza vai ser restaurada? A ferocidade dos animais será aniquilada. Isaías escreveu dizendo que naquele dia o leão comerá palha junto com o boi. Certo? As crianças brincarão com as cobras. A criança de peito vai brincar com a serpente. E a desmamada, a criancinha de 2, 3 anos, já vai enfiar a mão na cova do basilisco e vai brincar com ele. A ferocidade dos animais será aniquilada. A natureza vai ser restaurada, como se fosse no Jardim do Éden. Onde vai estar a igreja nesse período do milênio que nós queremos saber? Onde vai estar a igreja? Onde vai estar a igreja? Não sei. O que diz lá em João 14? Não se turbem. E se não fosse, vou preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós. Onde Jesus vai estar? Onde Jesus vai estar? Onde ele vai estar no milênio? Na casa dele, olha. Não, no milênio, ele vai estar na terra, reinando. Ele, bom, arrebatamento da igreja. Presta, eu explicar, irmãos. Eu explico, acho que vocês não entendem. Arrebatamento da igreja. Ó, um rapto que significa tomar com violência. Ninguém vai ver. Certo? 7 anos depois, Jesus volta, restaura Israel, pisa no Monte das Oliveiras e até Enoque, os 7 depois de Adão, viu isso acontecer. Que viu o Senhor com miríades e miríades dos seus santos. Não é anjo, é santo. A palavra santo se aplica à igreja. Ele vai voltar com a igreja. Jesus voltou, julgou as nações, socorreu Israel, restaurou o planeta e implanta o reino milenial na terra. Jesus vai estar onde? Na terra, reinando com a igreja por 1000 anos. 1000 anos. Nesse 1000 anos, o que vai acontecer? A terra vai ser restaurada, né? Eu acabei de dizer que a natureza vai ser restaurada nesse período. Nós somos animais. A natureza, quando se fala natureza, irmãos, É tudo. está falando a atmosfera com esse ar poluente, sem indústria, irmãos. Vamos dizer aí que até os carros vão ser extintos. Né? Voltar no tempo como se fosse o Adão e Eva no paraíso. A senhora vai respirar. Hoje, se ela respirar muito fundo, até ardeu o meu nariz aqui. Né? É um cheiro de poluição, um cheiro de morte, um cheiro de dor. Tudo isso nós sentimos um cheiro no ar.
Faz bem para a saúde? Não. Agora imagina Adão naquela época lá, ó, respirando aquele ar puro. Por isso, irmã Maria, é que os homens vão alcançar a idade das árvores. E os animais vão morrer também, não? Vão estar aí. Só que o animal sem ferocidade. Certo? Os animais, só que a terra vai ficar quase a população da terra deve cair para um quinto ou um sexto, irmãos. Porque durante essa guerra, os inimigos de Israel todos vão ser aniquilados. Todas as nações que lutarem contra Israel serão extintas, serão apagadas, serão eliminadas no julgamento das nações. As nações, entenda-se isso, as nações que lutarem ao lado de Israel, no período da grande tribulação, que Israel vai ter aliados, os aliados de Israel é que vão adentrarem ao milênio. Pregação extra que muitos pregadores pregam pensando que é para o arrebatamento da igreja. Eu já ouvi muito isso, os irmãos também ouviram. Olha que palavrinha linda. Vinde bendito do meu Pai. Ai, glória! Não é isso que acontece com a igreja? Para eu ir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Todo mundo prega falando que isso vai para o arrebatamento da igreja. Não é, irmãos. Nesse tempo a igreja já está com Cristo. Isto é para as nações que lutarem ao lado de Israel e terem o privilégio de adentrarem ao milênio. A igreja está onde? Na terra. Está com Cristo. Durante o milênio, terão pessoas espirituais em corpos glorificados, que é a igreja, e existirá pessoas com corpos naturais. As pessoas espirituais não reproduzirão, porque o próprio Jesus falou que naqueles dias, na ressurreição, serão como anjo, não casam e nem se dão em casamento. A igreja ressuscitada. Para as nações que adentraram ao milênio, junto com a igreja, vai nascer, vai crescer, vai morrer do mesmo jeito. Os animais também vão crescer, vão viver e vão morrer do mesmo jeito, só que com vida mais prolongada. Porque a Bíblia diz em Isaías que os homens naquele dia alcançarão a idade das árvores. Aquele que morrer com 200 anos será uma pessoa amaldiçoada. Morrer mais velho. Tem que ficar mais velho. 800, 900, 700, é daí para lá. É a idade do povo antes do dilúvio. Depois da vida de Cristo ou antes? Não. Depois da vida de Cristo. Daí está falando Do milênio. para as pessoas que tiverem corpo normal, né? As pessoas que durante Jesus, se eu explicar de novo, você não entendeu. Jesus arrebata a igreja, vai para o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, quando a igreja vai ser coroada, ele vai para a boda do Cordeiro, juntamente com a igreja. Nesse período, a terra está passando por 7 anos de tribulação. Venceu os 7 anos, Jesus volta com a igreja, com ele. E ele vai pisar num monte das oliveiras. Está lá em Zacarias, capítulo 12. Lê a partir do capítulo 9 de Zacarias. Vai estar explicando detalhadamente a segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda, ele virá como ladrão. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Na segunda fase da sua vinda, quando ele vem para resgatar Israel, ele virá para quem? Para todo mundo. E a Bíblia diz que todo olho o verá. Então, irmã Maria, quando ele vir para resgatar Israel, ele vai vir visível. Visível. Ele já vai vir com a sua igreja. Por que todo olho verá? Todas as mídias do mundo vai estar onde, irmão? Toda a mídia, toda a televisível vai estar onde? Em Jerusalém. Então ele vai vir ali em Jerusalém. Só que todo mundo que está na reportagem vão ver ele descendo. Está sendo transmitido, a guerra está sendo transmitida por todo mundo 24 horas. Pastor, não pregando sobre essa parte aí, ele fala que, pelo que o pregador prega, esse todo olho verá, fala que vai ser um arrebatamento, não é um arrebatamento.
Não, lá não é Arrebatamento, não. o arrebatamento, Jesus vai vir como ladrão. Eu sei, mas diga assim, eu vi pregador pregando que vai ser visível aos olhos do mundo, não é? Não, visível aos olhos do mundo É outra volta, né? Quando é a voltar segunda no fase da vinda do Senhor. Ele vai vir para reinar. aí Ele vai vir como rei. Ele vai vir e vai ficar com a igreja na terra por 1000 anos. A ordem será de Jerusalém, sairá a ordem de Jerusalém, e de Jerusalém a ordem sairá para as demais nações. Está lá em Isaías capítulo 2. Alguém quer ler para nós? Temos Isaías capítulo 2, Isaías versículo 1 a 4. 2. 1 a 4. Lê para nós, só para tirar essa dúvida. 2, 1 a 4. Isso. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que... Acontecerá nos últimos dias. Isso é uma coisa para o fim. Prossiga. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume do monte, e se alçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne a seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião virá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá seu juízo sobre a gente, repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões. Olha, eles vão converter as suas espadas em quê? Enxadões. Enxadas, em algumas versões. Prossiga aí. Converterão as suas enxadas em enxadões, E as suas e as lanças? suas lanças em foice. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Quando vai ser isso? Milênio. No milênio, irmãos. Está tudo explicado na Bíblia como é que vai ser. Então, naquele dia, irmão Joaquim, né? Aqueles homens que têm suas metralhadoras, os metais vão ser derretidos e transformados em ferramentas de trabalhos. Não haverá mais guerra por 1000 anos. Não haverá desigualdade por 1000 anos. Haverá paz. Então, irmãos, no milênio as pessoas vão trabalhar? Vai. É só você ler o livro de Isaías, tem várias passagens concernentes aos fins dos tempos. É só você ler Daniel, é só você ler Apocalipse. Muitas coisas, irmãos, estão por... Mas não vão se cansar, né? Não vão cansar, vão trabalhar com prazer. Vou dar um exemplo, João Joaquim. O senhor lembra, quando o senhor estava para casar com a Ana Maria, o senhor trabalhava de quê? Serventão? Cabrinchada? Trabalho de pobre mesmo. Não, é serventão mesmo. Ele era um serventão. Carregava lá de concreto, que na época não tinha nem bitoneira, nem virava no braço. Era no braço. O senhor, aqui, o senhor trabalhava o dia inteiro, final do dia. Qual o único lugar que o senhor queria ir? Depois do serviço, onde é que o senhor queria ir? Na casa dela. Sentia cansado? Não. Aí depois que namorava um pouquinho, chegava em casa e cansaço vinha. Certo? É uma coisa que você faz com prazer, não te dá fadiga. Amém? Irmãos, quando acontecerá? A Bíblia diz que é no fim dos tempos, ou seja, nos dias do fim. Igual o irmão Joaquim falou aí, que tem pregador que prega que Jesus ele vai vir, né? Ele vai vir. Para todo olho ver no arrebatamento da igreja, esses pregadores estão equivocados. Esses pregadores estão mais ou menos equivocados. Agora o templo, irmãos. Quem construirá esse templo? É a visão do templo e do milênio. Esse templo, irmãos, ele tem características diferentes dos outros templos que foram construídos. Se você for ler Ezequiel 40, 41,
42, você vai ver que a medida do templo ele é bem maior do Mais ou que menos aqui, Hã? fala sobre o templo, não sei quantos cômodos. isso. É, O côvado, na medida do templo, é até maior, irmãos. Cada côvado tem 50 centímetros, né? O côvado é medido 50 centímetros. Só que nessa medida, esse côvado era 50 centímetros e 4 dedos. Vamos calcular mais ou menos 54 centímetros, ou 55 centímetros cada côvado. Era um côvado e 4 centímetros. Então as medidas eram um pouco maior ainda do que a normal medida. E quem mediu isso foi um anjo. Ele viu um anjo que mediu altura, largura, muro, sala, santuário. Mas uma coisa, nesse templo que Ezequiel fala, não tem a Arca da Aliança. Não vê falar lá do castiçal de ouro. Por que alguns utensílios não estão relacionados nesse templo? Não precisa mais, né? Não precisa mais. Não precisa mais. Agora uma pergunta que muitas pessoas me perguntaram. Uns ligaram para mim, outros me mandaram mensagem perguntando: Pastor Valboni, lá em Ezequiel fala que durante o milênio vai ter sacrifício. E aí, vai ter sacrifício de animal ou não? Pergunta que me fizeram. Eu quero a ajuda dos irmãos para me responder. não sei não. Não. Não, mas lá está escrito claramente. Não, a irmã Samanta vai me explicar esse negócio. Então achei alguém que vai me tirar a dúvida. Achei alguém que vai me tirar a dúvida. Olha, no 43, vem falar aqui, ó, esta é a lei sobre o cume do monte, todo o seu contorno ao redor será santíssimos. Eis que esta é a lei da casa, né? Aí vai falando aqui, ó, sobre os animais, a restauração do holocausto. Por favor, irmã Samanta. Cadê? Como é que me explica isso aqui? E aos sacerdotes, os levitas, são da semente de Zadok. Versículo 19 do capítulo 43. Que se cheguem a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem. Darás um bezerro para expiação do pecado, e tomará o seu sangue, e porá sobre os seus 4 ângulos, nos 4 esquinas, e da lista dos seus contornos ao redor, e assim vai falando. E mais na frente vai falar também que o sacrifício é feito no primeiro dia do ano. Vai ter sacrifício ou não? Eu quero saber. Vocês não têm dúvida, eu tenho. Porque os meus alunos aí, muitos alunos meus aí, uns irmãos, amigos meus, ligam para mim: Pastor, explica esse negócio para nós. Vai ter sacrifício ou não? Vai ter ou vai? Explica aí, pastor, vai ter ou não? Não, claro, vai ter sacrifício? Mas por quê? Vai ter? Vai. Peraí, mas o sacrifício de Cristo vai ficar sendo invalidado? Vai ter Dizer não. sacrifício, não? No milênio? Não. Ué, Não vai ter, não? eu não sei. Eu quero aprender. Então vocês não sabem, vocês perguntam. Eu penso que não precisa de sacrifício mais não. Vai ter ou não? Vai ter? Não. Vai. Ah, porque tem escrito que vai ter Então sacrifício. por que você ficou dando dúvida na cabeça da gente? Não, gente, o X da questão, o que eu falo para vocês, jamais de mano, façam pergunta, estuda a lição, estuda o texto bíblico, está relacionado? Não lê só a lição não, vem na Bíblia cá, dá uma mastigada. E a propósito, vou falar em Bíblia, hoje é o dia da Bíblia, eu quero vos desafiar. Hoje da Bíblia. Hoje é Mas eu falei no começo, falei ter das datas. Oi, Maria, vergonha, mas só mais não. Nem. Acho que agora, com essa eu vou chorar, mano. Com essa eu choro. Olha aqui, ó, Irmãos, e como hoje é o dia da Bíblia, eu quero vos desafiar, tanto os presenciais quanto os online, a nós estudarmos a Bíblia nesse ano que começa. São 66 livros. Se você ler 3 capítulos de segunda a sexta, 5 no sábado e 7 no domingo, você lê a Bíblia toda. Se começar no dia 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro, você começa. Você lê 7 capítulos, dependendo do capítulo, não passa por cima, não dá para entender. Não, é ler.
É estudar, mesmo na genealogia, mesmo quando chegar no livro de Levítico, que tem crente que lê a Bíblia até Levítico. Em Levítico ela faz isso aqui, ó, pula o livro de Levítico, Tem umas partes ou que para de tem ler. umas partes ali que